Que a Band, inclusive, olha, a Band decide que Datena não apresentará mais o Brasil Urgente, tá? Após ficar em quinto lugar na eleição para a Prefeitura de São Paulo, com pouco mais de 109 mil votos, Datena não voltará a apresentar o Brasil Urgente, programa da... Eu quero pegar esse trecho justamente que seu desempenho não foi à altura do partido e agradecer os dirigentes. Bom, vamos lá. Datena, é o seguinte, vamos lá porque eu acho que a gente tem que bater um papo. Vocês sabem que eu acho que a pior coisa que existe é quando esses grandes nomes, né, ou do jornalismo, ou da comunicação, ou seja, realmente esses grandes artistas, eles começam a se aventurar nessa história da política. Já ele sai para a campanha, todo mundo ali esperando que o Datena realmente fosse fazer uma campanha bacana, tal. A primeira coisa que ele faz é sair discutindo com o eleitor. Ponto. A gente sabe que ele tem uma personalidade um pouco mais impetuosa, né? E que vai pro embate mesmo, mas ele estava numa eleição. E ao mesmo tempo que ele estava numa eleição e sendo um candidato à Prefeitura de São Paulo, ele não pode esquecer que ele era o grande comunicador, inclusive, de uma das maiores audiências da Band no final da tarde, que é o Seu Brasil Urgente. E ali a gente começou a ver o Datena esvair, pessoal. Acabar, derreter, desidratar, ficar completamente ali sem a mínima possibilidade de manobra. Por quê? Porque ele começou a entregar tudo, mas tudo de uma forma extremamente negativa, inclusive, sabe? Eu vi um Datena prepotente, arrogante, beirando ali um cara mais cafajeste, que não é aquilo que ele é, que nós sabemos. Por quê? Porque ele é um cara, é um jornalista e sempre lidou muito bem com o papel dele, trazendo a verdade à tona, e a gente vê ali um papel um pouco mais cafajeste, enfim, que é o que pede, inclusive, na própria política. E além disso também, o que veio depois? Aqueles memes, né? Aqueles memes que parecia que ele não sabia falar, né? Que fuzil, e aquilo lá foi tão ridicularizado, aquilo lá foi tão pernóstico, inclusive para a própria imagem do Datena, que eu ficava extremamente constrangido quando eu assistia aquilo. Que eu falava, olha onde colocaram aquele cara que realmente é uma das maiores audiências que existem, inclusive na própria televisão, e ali eles simplesmente começaram a colocar o Datena num papel ridículo. Então, ou seja, o próprio público repudiou o Datena como candidato à Prefeitura de São Paulo. O que deixou claro é que o público realmente quer ver o Datena, sabe como? Falando da chuva, falando do bandido. É isso que querem. Não querem ele no papel do político. Não querem, porque o público deu uma rejeição para ele absurda. Ok, passou, continuou, enfim, vou pra política, veio o Datena pra política, se achando que ele ia engolir todo mundo. E o que não aconteceu, ao contrário, ele foi engolido. Ele voltar agora, não ia ser legal ele realmente assumir ali o próprio Brasil Urgente. E cá entre nós, eu acho que ele perdeu muita credibilidade também, mas muita credibilidade, porque muitos observaram quais foram as negociatas, inclusive que o próprio Datena fez. Então ele fez uma negociata muito errada. Se ganhou dinheiro, se não ganhou, pouco me importa, mas assim, se ganhou, eu espero que tenha negociado de um valor extremamente alto, porque a gente sabe que para passar pelo que ele passou, inclusive, tem que ter um valor muito alto. Não é simplesmente qualquer milhãozinho aí que vai resolver o problema. Tem que ser muitos milhões, e eu espero que ele tenha negociado isso de verdade, sabe? Então eu não curti, eu não gostei. E quando o Johnny Saad chama o próprio Datena para falar, olha, bichão,
me desculpa, mas não tem condições de você voltar, porque somente do lado de quem você ficou e navegou, sabe? Então ficou tudo isso muito esquisito, muito chato, muito feio, ficou uma história assim de quinta C, sabe? Que não era isso que na verdade nós gostaríamos de você, ao contrário, nós gostaríamos do Datena, inclusive, que tivesse preservado o lado dele como comunicador e como jornalista também, e não esse Datena que nós vimos, esse Datena agressivo, esse Datena escroto que nós vimos, inclusive, também, sabe? Um Datena que não dava realmente pra gente levantar a bola e achar que estava fazendo uma boa campanha. Ao contrário, um cara extremamente prepotente, sabe? Bandalhando ali, mas por um triz ali pra sujeira, entendeu? Então, assim, eu acho que na verdade, quando o Johnny Saad chama ele e começa e diz pra ele que ele vai sair do ar, eu acho que o Johnny tomou a decisão mais que correta, porque realmente é a própria instituição que ele coloca ali no olho do furacão, né? Porque afinal de contas, quem é que vai pagar o preço disso, né? É a própria Band. Sim, eu acho justo você ter perdido, vamos colocar entre aspas, o teu emprego e ter perdido também as eleições, porque é isso, você se mostrou um cara completamente diferente daquele Datena que a gente está acostumado a ver no estúdio, porque o que nós vimos inclusive no estúdio é um cara que luta pela verdade, é um cara que luta pelo poder público, é um cara que luta inclusive do lado do povo, navegando, falando das enchentes, gritando, esbravejando, chamando a atenção inclusive da própria produção, e não foi isso que nós assistimos, e não foi isso que nós vimos durante a sua campanha. Ao contrário, nós vimos um cara extremamente inapto, que não tinha a mínima possibilidade de concorrer inclusive a qualquer cargo público que fosse. Eu tive vergonha alheia, porque é o pior sentimento que a gente possa ter de alguém, é você olhar para uma pessoa e sentir vergonha alheia daquilo que ela está fazendo, daquele papel que ela está desenvolvendo. O debate da Rede Globo foi patético, Datena, foi patético, foi muito feio. O da cultura, onde você vai lá e simplesmente taca a cadeira, inclusive no próprio Marçal, aquilo lá também foi patético. Você gritando com os seus eleitores e o público que te acompanha na televisão, você gritando com eles na rua, você simplesmente passando por cima de todo mundo como se fosse um rolo compressor. Que é isso? Eu até cheguei a me preocupar com a sua saúde, porque você sempre foi o cara que fez os políticos se pronunciarem, e de repente você estava de boca fechada, e de repente você estava atado de pé e mão e de boca e de absolutamente tudo, colocaram um silver tape na sua boca e você não conseguia mais sequer você conseguia trazer algo de diferente para todos nós. Ao contrário, você não trouxe nada. E volto a frisar, sua assessoria foi muito ruim, você estava muito ruim na sua campanha, você tentou realmente fazer uma manobra muito esquisita, mas beirando ali o mau-caratismo. Então tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis e entender também que isso hoje ela pode esbarrar inclusive na sua carreira como comunicador e como jornalista, tá? Dos sérios que aparentemente era, né? Sérios como a gente sempre gostou de assistir, porque o Datena vai falar hoje. Quem é que nunca esperou para falar assim, eu só quero ver o que o Datena vai dizer sobre isso hoje? E quando abria o seu programa, a gente sabia realmente que pudesse vir ali uma verdade. O que eu acredito que ali no estúdio, o Datena do estúdio, é o Datena. Vocês preferem o Datena na política, na televisão ou em casa? É isso que eu quero que vocês respondam. Por quê? Porque a gente precisa dessa opinião, principalmente do nosso público que acompanha aqui o nosso programa. A nossa audiência